Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Jardim Santa Lúcia, e nós estamos aqui meditando aqui em Provérbios. Hoje nós vamos meditar aqui no Provérbios, capítulo de número 18, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado esses dias, vai continuar abençoando e vai continuar fazendo a obra dele, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo aí 31 dias do clamor pela sabedoria. E então cada dia deste mês de abril nós estamos meditando num livro, cada dia meditando num livro de provérbios, né? Cada dia nós estamos estudando um livro de provérbios. Então hoje é o capítulo 18 e assim por diante, amanhã o 19, até o dia 1º de maio, porque esse mês é de 30 dias e provérbios é de 31 capítulos. Então nós vamos estudar até o dia 1º de maio, tá bom? Então é bem rapidinho aqui. E nós vamos começar a ler Provérbios aqui, capítulo 18. E antes, deixa eu fazer só uma oração aqui em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu abençoo, Pai, este momento, que é um momento, meu Deus, então, que a gente pode, então, receber instrução. Nós podemos receber instrução, nós podemos receber entendimento, nós podemos receber sabedoria, podemos receber conhecimento, Pai. Então, dá para nós, Senhor, e que venha, meu Deus, acompanhada de salvação, que não venha, meu Deus, somente acompanhada, meu Deus, de instrução para que a nossa vida melhore, mas que venha acompanhada de salvação para que a nossa vida seja transformada completamente, para que a vida de cada pessoa, Jesus, que está recebendo esta transmissão, essa palavra, essa mensagem, seja transformada completamente. É o que nós pedimos a Ti. E é o que nós agradecemos também, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a ler aqui agora Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios, capítulo de número 18 é o provérbio de hoje que nós vamos começar a estudar. No meio da Bíblia, Salmos, né? E depois de Salmos é Provérbios, capítulo 18, que diz assim, ó, vamos começar aqui a ler enquanto o pessoal vai entrando aí, enquanto vai chegando mais alguém aí. Acabamos agora há pouco a nossa reunião, né? Temos feito aqui por enquanto 9 da manhã e também 6 da noite, né? A gente ainda vai ter a segunda reunião. E graças a Deus que estamos liberados aí para poder receber as pessoas na igreja. Então já tivemos aqui o povo pela manhã, vamos ter à noite também. Você então é o nosso convidado, você de perto, né? E talvez de longe fica mais difícil, mas de perto e até os de longe também, né? Quem sabe? Mas os de perto fica mais fácil poder participar, e falo isso também porque só vai participando realmente às vezes até de outro estado também. Mas o senhor nosso convidado a estar com a gente 6 da noite neste domingo. Já tivemos a primeira reunião 9 horas da manhã. Então Provérbios 18, no versículo 1, diz assim, ó: busca o seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então a gente tem que tomar cuidado para não se insurgir contra a verdadeira sabedoria, né? Qual que é a verdadeira sabedoria? É a de Deus, né? É a de Deus, né? Como dizia um amigo que se converteu a Cristo há uns 30 anos atrás, mas ele dizia na conversão dele, né? Ele entrou na igreja para poder cometer maldade com as pessoas lá que estavam lá dentro, mas acabou sendo tocado pela palavra, né? Como eu preguei agora de manhã, coração com saúde é a vida da carne, mas um mau sentimento, né? Que fala lá inveja, mas um mau sentimento é a podridão dos ossos. E então ele entrou na igreja para poder cometer maldade com as pessoas. E aí então a pastora lá pregando a palavra, ela começou a ensinar a palavra de Deus, começou a falar então até das doações da igreja e tal, e ele então disse: puxa, pecar contra o homem eu até posso, mas pecar contra Deus, eu não posso fazer isso.
Então quer dizer, ele cometia maldade com as pessoas, né? Mas então ele disse, quando a pastora pregava lá a palavra, eu não posso me voltar contra a verdadeira sabedoria. Então ele se converteu naquele dia, porque ele disse que ele não podia se voltar contra a verdadeira sabedoria. Então é bom a gente guardar a palavra e não se insurgir contra a verdadeira sabedoria, não se levantar, não se rebelar, né? É como ele disse lá, se rebelar contra o homem eu posso, é perdoável, né? Na verdade não podemos fazer isso, mas aí tem que tomar cuidado que naquilo que de repente a gente pode estar fazendo para o homem, a gente não está fazendo até contra o próprio Deus mesmo. E aí a gente está se rebelando contra a verdadeira sabedoria, aí é algo maior, né? Então no versículo 2 diz assim: não toma prazer o tolo no entendimento. Então o tolo não toma prazer no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Então no versículo 3 diz assim: vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Versículo 4: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então, águas profundas são as palavras que saem da boca do homem, mas a fonte da sabedoria, o ribeiro transbordante, mas a fonte da sabedoria é ribeiro transbordante. Essa fonte de sabedoria aqui é o próprio Deus, é ribeiro transbordante para nós, para a gente poder então mergulhar e a gente poder então conhecer muito de Deus. No versículo 5 diz assim: não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. A gente tem que tomar cuidado para nunca fazer isso, né? Para não ter respeito à pessoa do ímpio no juízo e derrubar o justo. É bom examinar e sempre bom então orar a Deus para a gente poder saber o que é que a gente está fazendo. No versículo 6 diz assim, ó: os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. Então a boca do tolo entra na contenda, e a sua boca brada por açoites. Já pensou? A pessoa está gritando por levar chicotadas, né? No versículo seguinte diz assim, no versículo 7: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então a gente tem que saber que aquilo que a gente fala pode ser um laço para a nossa alma e até a nossa própria destruição. Sempre é bom falar com sabedoria, com prudência. No versículo 8: as palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem até o íntimo do ventre. Mas está falando aqui do linguareiro, né? As palavras do linguareiro são como doces bocados, elas descem até o íntimo do ventre. Mas é sempre bom a gente então vigiar e a gente ver o que é que as pessoas estão falando, para a gente não ser levado, principalmente por aquele que é mal falador, né? É aquele que vem para poder então causar intriga, para poder causar contenda, como aquela pessoa que eu falava esses dias, falando aqui de Provérbios, né? Também, não de uma determinada pessoa, mas também lembrando aqui da palavra que nós meditávamos, né? Da pessoa que às vezes ela está irada com uma pessoa e ela quer que o mundo inteiro fique irado também. Tem que tomar cuidado se a gente não é essa pessoa, ou se de repente a gente não encontra essa pessoa pelo caminho, né? Para a gente não tomar as dores também, sem às vezes nem ouvir a situação e nem saber o que é que está acontecendo. Mas vamos ler o versículo de número 8 mais uma vez. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem até o íntimo do ventre. Vai descer até o íntimo do ventre. E o versículo 9 diz assim, ó:
também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Então o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Bom é que a gente não seja negligente, então. Aquilo que estiver ao nosso alcance fazer, que a gente faça, e faça bem feito, para a gente não ser irmão do desperdiçador, né? Daquele que desperdiça. Às vezes a gente vê uma pessoa desperdiçando algo, a gente até repreende a pessoa, né? Não, mas está desperdiçando. Mas aqui diz que o negligente é irmão desse, para não dizer igual, né? Para não dizer então que joga realmente no mesmo time o negligente e o desperdiçador. Dá para a gente meditar mais um pouco, né? Puxa, o negligente, às vezes ele tem capacidade até de fazer alguma coisa e não faz. E tem gente que é desperdiçador, ele está desperdiçando o talento, fazendo às vezes até coisa errada. Que Deus fale mais ao seu coração. No versículo 10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará, melhor dizendo, em alto retiro. E o versículo 11 diz assim: a fazenda do rico é a sua cidade, é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Então a fazenda do rico é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Mas eu estava comentando um versículo com os obreiros aqui também, agora há pouco. Isaías, deixa eu abrir em Isaías aqui. Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31, no versículo 1. Olha o que diz aqui, ó, Isaías 31, 1. Diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa de malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. E o versículo 3 diz assim: porque os egípcios são homens e não Deus. Os egípcios são homens e não Deus. Ai daqueles que confiam no Egito, né? O Senhor estava dizendo aqui, buscavam socorro no Egito, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra. Infelizmente tudo vai cair por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então, voltando lá no Provérbios, lá no capítulo 18, né? Aqui no versículo 11, diz assim: a fazenda do rico é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Isso aqui é para todo mundo, isso aqui é para todos nós, né? Às vezes a gente faz na nossa imaginação um muro alto, não o Senhor Deus, mas outra coisa, que é carne, e não é espírito. Então quer dizer, e não tem força para ajudar, não tem força 100% para nos ajudar. Então o Senhor está nos alertando, né? Para a gente colocar nossa confiança nele. E nos lembrar aqui também do versículo 10, que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. E o versículo 12 diz assim, olha o 12: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração. Tome cuidado. Eleva-se o coração do homem,
e diante da honra vai a humildade. Versículo 13: responder antes de ouvir é insensatez, é estupidez, é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir. O versículo 14: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, né? Tem a ver com aquilo que eu estava pregando hoje pela manhã também, que eu falei na quarta-feira. Falei na quarta-feira e falei hoje também. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Então nós temos que trabalhar no coração das pessoas, no espírito das pessoas. Na verdade não é nós, né? Não somos nós que vamos trabalhar, mas é o nosso alvo. O nosso alvo é ganhar o coração das pessoas para Deus, porque um espírito abatido, quem o levantará? Né? Então um espírito abatido precisa ser tocado pelo Senhor, aí ele vai se levantar. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Um coração alegre é vida para a carne. Uma boa palavra levanta o homem, anima o homem. No versículo 15 diz assim: o coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios buscará a ciência. Buscará, né? O coração do sábio, ele adquire conhecimento, ele vai buscando conhecimento. Ele não quer então aprender as coisas para poder ficar brigando com os outros, né? Se a gente então aprender as coisas para poder ficar brigando com os outros, isso é ruim. Agora, se a gente então quer aprender para poder passar para as outras pessoas, e o nosso desejo é esse, né? É fazer com que as pessoas aprendam. Então o coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. E o versículo 16: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. E é o presente verdadeiro, né? É o presente sincero, não o suborno. O suborno não, mas o presente. Por exemplo, uma oração pode abrir portas para a gente. Uma oração pode abrir portas. É uma oração pelo juiz, que às vezes tem uma causa para julgar. Não suborno, né? Não é o suborno não, isso é maldade. Então quer dizer, mas aqui diz: o presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Puxa, a minha causa nunca vai ser julgada, né? Porque ela está na presença dos grandes. Mas em oração Deus nos leva à presença dos grandes. Então quer dizer, é o presente do homem. Aí você vai e manda um presente, abençoa aquela pessoa, ora por aquela pessoa. É aquela pessoa que às vezes está até devendo um dinheiro para você, ora por ela. Você é levado na presença dela. O presente do homem alarga o caminho dele. É aquilo que o homem dá. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. Então quer dizer, é o presente que nós damos. Então quer dizer, não é o suborno não. Ainda que o suborno de repente abra caminho para o homem e o leve à presença dos grandes, não é dessa maneira que a gente quer chegar lá não. Então no versículo 17 diz assim: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Então aquele que começa o seu pleito primeiro parece justo, né? Mas vem o outro e o examina. E é bom, né? Que sejamos examinados com misericórdia, e que a gente examine também os outros com misericórdia também, que às vezes a gente pode estar certo e a pessoa não. Então no versículo 18 diz assim: a sorte faz cessar os pleitos. Versículo 18: a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. É um pastor amigo, né, que pregava essa passagem aqui bastante, e ele falava, né, pastor Wagner, eu lembro até dessa passagem ele pregando, e ele falando, né, que às vezes, aí ele deu um exemplo, né, ele deu um exemplo ali que às vezes tem dois, por exemplo, tem dois supermercados um do lado do outro, né? E às vezes até supermercados grandes, né? Hipermercados gigantes ali. Então quer dizer, e eles não têm inveja um do outro não. Era o exemplo até que ele dava, né? Às vezes, e eles não têm inveja um do outro não.
Eles não precisam ter inveja um do outro, ficar às vezes xingando um na porta do outro, né? Chamando a clientela, né, do outro. Não, de vez em quando a gente até ouve falar também, né? Por exemplo, eu não sei se é verdade, né? Eu acredito que não seja verdade, não. Eu oro para que não seja verdade. Mas de vez em quando a gente ouve falar que o pastor de uma igreja estava do lado, a igreja fica do lado, né? A igreja fica do lado e tal. Ou então que o pastor então abriu um ministério em frente, né, e tal, né? Digamos então que eu sou pastor aqui, aí eu abro uma igreja em frente à igreja aqui e tal. Aí eu fico chamando então as pessoas daqui para ir para lá. Não, mas se eu creio que eu tenho a bênção, primeiro, eu não preciso que as pessoas vá para lá. Então quer dizer, eu não preciso, Deus vai dar ao meu povo. Então quer dizer, não, mas geralmente não é isso, né? Mas deixa para lá, tal, misericórdia de Deus. Não quer dizer, mas ao mesmo tempo pode ser igreja, pode ser mercado, pode ser qualquer coisa, né? Não quer dizer, eu abro um mercado do lado do mercado de alguém. Aí eu fico fazendo de tudo para as pessoas não ir para lá. Não, não vai para lá não, porque lá tem escorpião, lá tem barata, lá tem rato, lá tem um monte de coisa. Não, eu não preciso fazer isso, né? Ficar impedindo as pessoas de entrar lá. Não, Deus vai dar ao povo daqui do meu mercado aqui. Então quer dizer, porque é mais ou menos isso que fala aqui, ó. Vamos ler de novo no versículo 18, né? A sorte faz cessar os pleitos, ó, faz cessar as brigas, ó. A pessoa tem a paz, a pessoa tem a bênção, então amém, ó. Não quer dizer, para que ela vai ficar brigando? Ela não tem a sorte, ó. Para que ela vai querer usar de trapaça? Para que ela vai querer usar de maldade? Meu irmão, se ela tem a sorte, e a gente tem que crer, a sorte faz cessar os pleitos, a bênção de Deus vai cessar as brigas, faz cessar as guerras. Não quer dizer, a pessoa às vezes quer tirar, né? Alguém quer chegar aqui e tal, e quer fechar as portas da igreja, que fecha, que feche. Se a gente tem a bênção, Deus vai abrir, Deus vai ser por nós, e Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É lógico, né? Humanamente falando, a gente vai no advogado, vai não sei na onde e tal, porque a gente tem que usar então dos meios jurídicos, dos meios humanos, mas é a bênção de Deus que a gente crê. Então no versículo 18 diz: a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos, ó. Faz separação, é um poderoso. Ah, mas ele abriu a mesma loja do lado da minha loja, mas faz separação entre os poderosos, ó. É a bênção, né? Às vezes nós encontramos supermercados um do lado do outro. Às vezes um em frente é a marca tal, é o nome tal, é o nome tal, é o nome tal. Todos eles se sustentam, todos eles. Então quer dizer, mas porque aqui diz então que aí faz separação entre os poderosos, ó. Cada um tem a sua bênção. Tem gente que tem aquela bênção de trabalhar. É um mercado que é em frente ao outro, do lado do outro, mas cada um trabalha de um jeito. Tem uns que de repente trabalham com material um pouco mais, digamos, para elitizado, sei lá, outros um pouquinho menos e tal, né? O atacadão trabalha de uma maneira, o sonda de outra, o extra de outra, não sei quem, o Carrefour de outra. Cada um trabalha com a sua bênção. Então quer dizer, não precisa ficar desesperado com o crescimento de ninguém, né? A gente não precisa ficar desesperado com o crescimento de ninguém. Deus nos dá o crescimento também, se assim Ele tem para a gente. Então no versículo 19 diz assim, ó: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Eu oro, né? Às vezes quando a gente está orando, às vezes até o pastor Jaime, né? Quando ele está lá na quinta-feira orando lá, de vez em quando ele ora: Deus, se alguém está ofendido, se alguém está triste, se alguém está chateado, né? Se alguém está, sei lá, ficou triste, saiu da igreja, não quer mais voltar para a igreja. Eu sei, é difícil, né? Porque aqui diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Mas não é só na igreja não, na família. Às vezes a briga entre irmãos, né? Às vezes a briga: pastor, eu não falo com o meu irmão, eu não falo com a minha irmã, eu não falo com o meu cunhado, eu não falo com a minha cunhada, eu não falo com o meu tio, com a minha tia, eu não falo com o meu pai, com a minha mãe e tal. Então quer dizer, mais difícil de conquistar às vezes do que uma cidade forte. E as contendas, olha o que diz aqui, ó: as contendas são como ferrolhos de um palácio. É coisa séria. Mas aí a gente ora mesmo, né? A gente ora, alguém ficou chateado, alguém ficou triste, alguém, sei lá, a gente não falou às vezes, até a gente mesmo, né? Como o pastor Jaime mesmo ora: Deus, alguém ficou triste comigo, alguém não gostou da palavra que eu falei. Às vezes alguém fica triste também com aquilo que a gente fala, né, e tal. Ah, porque eu falei que eu torcia para o Flamengo e ele é corintiano.
Eu falei que eu torcia para o Corinthians, ele é flamenguista, né? Eu falei que eu torcia para o Corinthians, ele é palmeirense. Eu falei que eu torcia para o Palmeiras, ele é corintiano, aí não gosta, fica chateado. Então quer dizer, o irmão ofendido é então mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, meu irmão, e a gente ora para que Deus então nos faça, às vezes, reconquistar um irmão ofendido, alguém que está ofendido. E o versículo 20 diz assim, olha o versículo 20: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Então cada um vai se fartar do fruto da sua boca. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O versículo 22 diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Está falando da mulher, no caso, né? O homem acha uma esposa, mas também fala então da esposa que acha um marido. Mas o que acha, né, um cônjuge, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, meu irmão, aquele que acha uma esposa, aquele que acha um marido, aquele que acha uma boa pessoa para poder se casar, meu irmão, achou uma boa coisa e alcançou o favor do Senhor, alcançou a misericórdia do Senhor. Tomara que aquele que é solteiro alcance a misericórdia do Senhor para poder encontrar alguém enviado por Ele. Então quer dizer, no versículo 23 diz assim: o pobre fala com roubos, mas o rico responde com durezas. Será que deve ser assim? Aí cada um que julgue, né? Então no versículo 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão, e é o Senhor Jesus, né? Aquele que tem muitos amigos pode se divertir, pode se alegrar, pode visitar tudo, mas há um amigo mais chegado que um irmão, e esse amigo quer abençoar você, tá bom? Pessoal, vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Provérbios capítulo 18, Deus, estamos terminando aqui agora. Deus, a gente aprende sempre alguma coisa, Jesus, e a gente leva com a gente para a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando, meu Deus, agora conosco, que estão assistindo, meu Deus, pelas redes sociais, que o Senhor as abençoe. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor as abençoe e que o Senhor as faça crescer, Pai, porque é com o entendimento, meu Deus, que a gente cresce. Meu Deus, porque a mulher sábia edifica a sua casa, porque o homem sábio edifica a sua casa, porque a pessoa sábia edifica a sua casa, e nós queremos, meu Deus, essa sabedoria, para crescermos com inteligência, para crescermos diante de Ti, diante das pessoas, e sermos uma bênção, Pai, em nome de Jesus. E muito obrigado, Deus, e amém, e graças a Deus. Então pessoal, tá bom, vamos ficar por aqui, e amanhã a gente volta pelo Facebook, 7 horas da manhã, e eu convido você a participar. Eu estou em jejum ainda, né? Mas eu sei que até essa hora, para muitas pessoas, às vezes é difícil estar em jejum ainda, mas se você puder participar amanhã é 7 horas da manhã, fica mais fácil você estar em jejum, né? Para você poder participar com a gente também, em nome de Jesus, tá bom? Então, Deus abençoe, fiquem com Deus, e hoje, 6 da noite, pelo Facebook também, e IGD Jardim Santa Lúcia, domingo, né? A gente volta então em nome do Senhor Jesus. Tchau, Deus abençoe.